Olá, eu sou a Alessandra Scatena E eu sou Flávio Rubira. e esse é o HBP Cast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre a saúde, como anda a sua saúde e todos os mitos e verdades. E quem é o nosso convidado de hoje, Flávios? Ale, hoje nós estamos aqui com o Dr. Welber Castanhato, médico ortopedista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, e ele vai falar com a gente sobre quadril. Muito bem-vindo, Dr. Welber. Muito obrigado pelo convite e espero poder esclarecer alguma coisinha na minha área. Com certeza, vai ser muito esclarecedor, com certeza. Doutor, primeira pergunta, por que a medicina, por que a ortopedia especialista em quadril? Bom, a primeira pergunta é por que medicina? Essa foi a mais fácil. Acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis fazer medicina, nunca me vi fazendo outra coisa, apesar de ser na família ser o primeiro médico, não existia médicos na minha família. E essa foi uma decisão fácil. Aí, lógico, entrar na faculdade, quando eu fiz eram poucas faculdades, era muito concorrido. Cursar medicina foi uma coisa muito bacana, medicina é um curso fantástico. E o problema vem quando decidir a especialidade, o que fazer. Aí Imagino. é complicado. Eu vou te dizer que eu acho que a especialidade escolhe você, não você a especialidade. Já falaram isso, Sim, né, Flávio? Às vezes é um colega que te leva para ver uma coisa que você de repente, você nunca entra na faculdade falando, vou fazer ortopedia, vou fazer anestesia, O pessoal pensa às vezes em cirurgia ou então em ser cardiologista, que era a moda na época que eu estava, tinha cirurgia cardíaca. Mas no 6º ano eu fui acompanhar a cirurgia ortopédica, eu falei, puxa vida, cansei de ver um monte de patologias, doenças que no internato você tratava, você não via resultado. E a ortopedia na faculdade era muito forte em traumatologia. Então você pegava aquela pessoa que estava numa situação desesperadora, você conseguia muitas vezes reabilitá-lo, fazer com que ele voltasse às atividades que ele tinha antes de um acidente ou alguma coisa assim, isso na traumatologia. E aquilo, chamou a atenção. Eu acho que é difícil você tratar uma doença contínua que você vai dar remédio a vida toda, de repente você fazer uma cirurgia que você muda a vida da pessoa do dia para a noite. Eu acho que foi por isso. Que maravilha. Muito bom. Lindo. E Welber, na questão do quadril, quando que aquela dor que o paciente sente no quadril deixa de ser aquela simples dor que passa por um remédio para ser aquela dor que ele tem que procurar um especialista e muitas vezes colocar uma prótese de quadril? Olha, quando o pessoal lembra de ortopedia especialista em quadril, ele pensa sempre em prótese. Não é bem isso. Na verdade, a prótese é a menor das indicações que eu faço hoje. Dor. Toda vez que eu falo para o paciente, dor não é uma coisa extremamente ruim. Dor é um aviso. É que nem você olhar para um painel do carro e acender uma lâmpada e falar, opa, algo está errado. Você só lembra quando você tem a dor. Exatamente. Né? Imagina você não ter a dor. Aconteceria que você se machucaria, não cicatrizaria e você definharia. Então, assim, uma dor persistente, qualquer que seja, você deve procurar um especialista, não importa seja no quadril ou na coluna, porque é uma dor que está persistindo. E é um aviso, algo está errado. A pessoa chega para mim, às vezes, com dor há 1 ano. Eu falo, puxa vida, mas em 1 ano você não procurou auxílio, nada? Ah, doutor, estava esperando passar. Eu falei, mas 1 ano, né? E você foi fazer alguma coisa, alguma atividade? Normalmente não. Quando que eles procuram a gente? Quando alguém na família põe medo, fala, essa dor pode ser um tumor, ou pode ser alguma coisa, eles vêm correndo. Ou então quando essa dor aumenta e dificulta as atividades recreativas ou profissionais da pessoa, aí a pessoa entra em desespero. Teve alguma limitação, aí ele vai lembrar. Quando a pessoa trava, ela fala, agora eu vou. Enquanto porque tá eu não tô dando mais. um jeitinho, ok. Brasileiro, né? E assim, as dores do quadril, eu costumo didaticamente, até para os alunos na faculdade, explicar que tem dores articulares e extra-articulares. O quadril excede diversas dores. Nós temos bursites, tendinites, nós temos lesões musculares. São doenças que não atingem a articulação. Normalmente, às vezes a pessoa tem uma dor que atinge a região da coluna, que passa pelo quadril, ele pensa que é o quadril e muitas vezes é a coluna.
Já aquela dor que desce da coluna, vai para o quadril, vai para a região interna e às vezes até o joelho, tem muita gente que não percebe, mas tem gente que opera joelho, o problema não é o joelho, é o quadril. Porque ele tá, tem um nervo chamado nervo obturador interno que ele pega o quadril e dói a parte de dentro do joelho. Essa é uma diferenciação. Mas assim, as extraarticulares, normalmente a gente examina, vê que o paciente tem um movimento bom do quadril e a gente acaba pedindo um exame subsidiário, principalmente um raio-x a princípio, um ultrassom eventualmente, uma tendinite, uma bursite e uma ressonância em alguns casos de diagnósticos diferenciais. E estabelecendo que você tem uma tendinite ou bursite, o tratamento é conservador, é fisioterapia, analgesia, alongamento, a reabilitação, às vezes acertar o peso da pessoa. Tem muita gente trabalhando em home office, fica horas e horas sentada e acha que isso não vai ter um preço a pagar no final do dia. O ser humano não foi feito para ficar parado, o ser humano foi feito para ficar de pé, andando, se movendo. Hoje as nossas atividades do dia a dia são muito paradas e a gente não se percebe, às vezes não faz uma atividade física. Tem gente que fala para mim, doutor, eu odeio fazer atividade física. Eu falo, mas não é uma coisa que você pode odiar ou De não. gosto, né? É que nem escovar os É dentes. necessidade. Alongar, né? Tudo. Você é um pouquinho todo dia, não tem como. Já as patologias articulares, elas são patologias degenerativas. Normalmente estão associadas a pessoas de mais idade, que tudo na gente tem uma durabilidade. A cartilagem também tem uma durabilidade, que é aquela superfície que você imagina que o osso ele tem como se fosse uma superfície muito lisa chamada cartilagem e é ela que articula. Quando você gasta essa cartilagem, o osso fica aparente e gera um processo inflamatório que vai causar dor. Mas o primeiro sintoma muitas vezes não é a dor, é a limitação. A pessoa nem percebe, mas ela não está conseguindo mais cruzar a perna, ela não consegue às vezes colocar o sapato, então ela senta para colocar o sapato aqui. Então você perde os movimentos primeiro e depois você começa a ter uma dor progressiva, que a princípio com remédios tipo Novalgina, dipirona, anti-inflamatórios leves melhora. E vai chegar um tempo que ela não vai melhorar com nada, que é a dor mecânica. Quando você chega a ter a dor mecânica, um raio-x é o suficiente para o diagnóstico. Você vai ver aquela articulação toda destruída em relação ao normal e o espaço articular, onde havia o espaço da cartilagem, ele some. Aí fica fácil. Aí neste caso é a prótese, mas existe um longo caminho. Por exemplo, eu não posso imaginar, as próteses elas foram desenvolvidas em 1945, em 1950 publicadas por James Chunley, na Inglaterra, que até então a gente tinha problemas do quadril muitas vezes relacionados à tuberculose. E o tratamento era a cadeira de roda, a pessoa ficava entrevada. Então a gente nascia pela cabeça e morria pelo bumbum. Você imagina uma pessoa de mais idade que não consegue andar, a vida definha. Sim. A partir de James Chunley mudou tudo. Ele fez a primeira prótese que funcionava. Ele substituiu a cabeça do fêmur por um componente metálico e a superfície acetabular por uma liga plástica chamada polietileno. E ela era cimentada na época e tinha uma durabilidade. Então se dizia que as próteses eram feitas para pessoas acima de 65 anos ou mais. O pessoal sempre pergunta, mas eu já sou muito velho para operar. Não, a prótese o ideal é operar mais velho. Por quê? Ela é uma peça mecânica, ela vai ter um desgaste. Se você opera muito novo, você vai ter que fazer a primeira, a segunda, a terceira cirurgia. Quando você chega lá no final da vida, você não tem osso. Você vai tendo, cada vez que você opera, você vai tirando mais osso. Então o ideal sempre é tratar o paciente até que exista a real necessidade de prótese. Aí o pessoal fala para mim, doutor, o senhor vai indicar prótese? Eu falo para os meus alunos na faculdade, quem indica a primeira prótese é o paciente, não o médico. Por quê? Às vezes eu vejo um raio-x horrível. Eu estava com um amigo meu, desde os 48 ele estava acompanhando comigo um raio-x horrível, mas ele jogava bola. Eu falei, cara, eu não posso fazer uma prótese falando que você vai jogar bola. Ele, agora com 52 anos, ele resolveu operar porque ele realmente a dor era limitante. Então assim, não é o raio-x ruim ou a vontade do médico de operar que indica a primeira prótese. É o paciente que chega e fala, doutor, minha qualidade de vida está ruim. Estou limitado. Estou limitado. Mas então, para ele procurar e para tomar uma decisão, primeira situação é ou dor ou limitação, ele vai procurar o especialista e aí vai fazer toda essa investigação para ver se é questão óssea ou não questão óssea. Exatamente. Se é uma doença articular ou extra-articular. Normalmente, pessoa jovem é extra-articular. O que mudou muito foi depois do Covid e nós temos uma doença chamada osteonecrose. A osteonecrose é um infarto ósseo. E ela é causada por corticoide
e causada pelo uso de álcool, e no Brasil a associação álcool mais corticoide é a principal causa de osteonecrose. E tem as metabólicas também, tem por acidente, mas vamos ficar com essas aqui. Depois do Covid, nós começamos a ter muita osteonecrose no consultório. Então é uma dor que é um infarto ósseo, a pessoa morre uma parte da cabeça do fêmur. Esse fêmur, a doença, o pessoal fala, mas eu vou sarar. Osteonecrose sara. Osteonecrose é um infarto, o osso morre, o osso é reabsorvido e depois vai formar osso novo. Aquele pedaço morre. Exato. Né? O problema é que em alguns casos essa osteonecrose, esse infarto, pega bem, imaginando que a cabeça do fêmur seria esférica, pega bem na região de carga e a hora que esse osso é reabsorvido, fica como se fosse um buraco lá dentro. E a pessoa afunda, ela sofre uma fratura da cabeça, ela muda o formato. Você imagina uma estrutura que era esférica, de repente articulando, mas meio achatado. Aí a cartilagem vai estragar muito rápido. E, então teve um aumento muito de dores no quadril relacionadas à osteonecrose, que também em alguns casos é cirúrgico. Eu tenho muitos pacientes que vêm com osteonecrose. Quando esse infarto é pequeno e não é em região de carga, o tratamento é conservador. Quando o infarto é grande e coloca em risco essa cabeça que pode achatar, aí nós temos o que a gente chama de descompressão com enxertia. Mas isso só dá para fazer se não tiver deformidade na cabeça. Então assim, quadril o pessoal associa a prótese, mas tem muitas doenças que você pode tratar para tentar evitar a prótese. Eu sempre brinco que é como se fosse um dente. A prótese é a dentadura. Quando você não tem dente e põe uma dentadura, a pessoa vai ficar feliz. Com a pessoa que não tem dente, só come com papinha ou alguma coisa amassada. Você põe a dentadura e vai ficar feliz. Mas a dentadura não serve, por exemplo, para comer um torresmo. A prótese é a mesma coisa. A gente tem que tentar salvar o natural. Vai ter limitações. Porque ela é mecânica. É assim, do mesmo jeito que a dentadura não deve comer torresmo, com a prótese você deve evitar coisas. Por exemplo, nós não inventamos nenhum mecanismo. A prótese é uma estrutura mecânica. Ela é feita de cromo, cobalto, molibdênio, que é uma liga metálica, ou cerâmica, articulando com cerâmica ou com polietileno. Isso tem um desgaste. O quadril humano, uma pessoa normal, saudável, sem deformidades, pode durar 80 anos. Eu recebo, às vezes, pacientes com 80 anos que têm articulação normal. Que máquina que o ser humano inventou que funciona dia e noite sem parar, 80 anos e não dá manutenção? Então já vou encurtar aqui um pouquinho. Claro. Quanto tempo dura uma prótese? É assim, isso mudou muito da época que eu me formei para cá. As próteses hoje têm um estudo chamado tribologia. Tribologia é o estudo dos materiais com que a gente faz. Então, uma prótese convencional, que é feita de metal com polietileno, ela podia durar 10, 12 anos, depende muito do paciente, da idade do paciente. Ela não se prestava a pessoas jovens. Por quê? O jovem, o idoso mais ativo, porque hoje idoso e jovem depende de quem é. Eu tenho um paciente de 70 anos que joga tênis 3 vezes por semana. Ativo. Uhum. Essa prótese convencional, ela não funcionaria a longo prazo para uma pessoa ativa. Então, houve um desenvolvimento desde a década de 70 que nós mudamos os materiais. Aí hoje a gente fala de superfícies hard on hard, que seriam superfícies que têm um grau de desgaste menor. Quanto o grau de desgaste do metal é 0,04%, essas hard on hard, que seria cerâmica com cerâmica, ou metal com metal, chega a ser 0,03 ou 0,04, que teoricamente dobraria o tempo de vida útil. Então, num adulto jovem, hoje nós usaríamos uma prótese que seria feita de um material que duraria mais, que seria cerâmica ou metal cerâmica, ou eventualmente uma cerâmica com polietileno crosslink. Num paciente de mais idade, que é pouco ativo e tal, você pode usar aquela prótese mais convencional, que seria a prótese metálica com a cabeça com o acetábulo de polietileno. Tá? Uhum. Então, assim, eu falo o seguinte, é que nem pneu. Você não pode colocar para andar na cidade um pneu para andar no barro e vice-versa. Uhum. Tá? Fora que existe o custo associado também. Uma prótese cujo material seja hard on hard, ele é uma prótese mais cara que uma prótese convencional. Porém, você imagina o custo que é você fazer uma prótese convencional no adulto jovem e ter que operar de novo. Porque essa segunda prótese não é a mesma, ela é mais cara. Ela é de revisão. A operação ela custa caro. Se eu pudesse evitar uma ou duas cirurgias para essa pessoa, esse é o melhor dos mundos. Eu gostaria que tivesse uma prótese que durasse pelo menos 60 anos. Você já imaginou, se opera a pessoa nem que seja jovem, você devolve a dignidade para ela. Porque
prótese não é só o fato de qualidade de vida, é dignidade. Você imagina uma pessoa que não consegue abrir as pernas, não consegue cruzar as pernas, ela tem dificuldade na vida social, mas tem dificuldade na higiene, para manter relação, no caso masculino e feminino, principalmente no sexo feminino. É uma das principais causas de separação por ordem médica judicial nos Estados Unidos. Uau. O homem, ele ainda aguenta mais tempo com artrose. Mas a mulher, ela não fala isso para você diretamente, né? Mas ela fala, doutor, eu não consigo manter relação com meu marido. Doutor, então nos dias atuais, qual é o perfil do paciente que precisa de uma prótese de quadril? Olha, para indicar uma prótese de quadril, primeiramente ele tem que ter uma doença degenerativa do quadril. Você tem que ter uma colchartrose, que é a destruição da cartilagem. Tá. Agora, isso não é o suficiente para indicar. O raio-x ele indica a doença que o paciente tem, não a conduta do médico. Aquilo que eu estava explicando. Tem paciente que tem raio-x horrível, mas ele tem uma vida boa. Então eu posso, de repente, se ele for um paciente mais jovem, deixar para operar daqui a um tempo. Ele pode ganhar 4, 5 anos, de repente, porque ele está praticando esporte, ele tem uma vida, uma qualidade. A partir do momento que essa qualidade de vida não é mais satisfatória para ele, ele começa a se privar das coisas, começa a interferir na vida pessoal, social, a pessoa deixa de sair. Quem tem dor não é feliz. Você vê na cara da pessoa, quem está com dor está sempre triste. É verdade. Isso não interfere até no convívio com as pessoas. Eu acho que a pessoa também não precisa passar por isso. Eu acho que assim, o ideal é fazer a prótese jovem? Não, não é. Mas o ideal é a pessoa ter qualidade de vida. A partir do momento que a dor se torna necessário remédios cada vez mais fortes, você não pode dar anti-inflamatória para o resto da vida, porque vai estragar o rim e não tem prótese para rim. Então, a partir do momento que o medicamento como Novalgina, o paracetamol, analgésicos, relaxantes e atividade física não ajudam na dor, aí é um momento para se pensar. Eu sempre falo assim, se você ficar durante um ano, 3, 4 semanas ruim durante o inverno, mas o resto do ano bom, pô, você está bem. Agora tem uma hora que inverte, o cara fica 2 semanas bom no ano e o resto ruim. Eu acho que aí é o momento. Aí o paciente, ele pede, doutor, está na hora de fazer a prótese. Ele sempre pede. Sem ser traumatologia, que é o caso do acidente, eu espero sempre o paciente me falar se está na hora ou não. Não sou eu que falo, você tem que operar. Isso não existe. No caso da fratura de quadril, por que ela é tão importante o diagnóstico e o tratamento rápido, principalmente em idosos? Bom, a fratura do fêmur proximal, ela tem várias características. Você pode ser da cabeça, do colo ou intertrocantérica. Toda fratura do fêmur proximal, ela gera para a pessoa uma invalidez. Tá? Imagina uma pessoa de idade acamada. Se eu for deixar ela acamada 10, 15 dias, provavelmente a hora que eu for operá-la, ela vai estar com uma pneumonia, ou o pulmão vai estar ruim. Dificilmente uma pessoa de idade aceita bem o fato de estar acamado. Tá? O ser humano é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente funciona muito melhor em pé do que deitado. Tinha um velho chefe meu que falava o seguinte, trate rápido seus pacientes porque eles morrem muito mais deitados na cama do que de pé e andando. Então assim, o idoso não suporta ficar acamado muito tempo, porque às vezes já tem patologia pulmonar que se agrava deitado, muitas vezes renal, pulmonar. O ideal seria operar uma fratura de fêmur proximal no idoso em pelo menos 24, 72 horas. Eventualmente a gente não pode, porque às vezes precisa ter uma avaliação cardiológica com eco, às vezes tem uma patologia ou uma diabetes, por exemplo, descompensada, uma pressão que não está controlada, que são doenças que dá para controlar. Em 3, 4 dias com medicação ou tira um anticoagulante. Você diminui o risco do você paciente. Você diminui o risco, vale a pena. Agora, por exemplo, o paciente é idoso e ele tem hipertensão controlada. Se ele tiver hipertensão controlada, isso não é impedimento, é indicação para operar o mais rápido possível. Muitas vezes no idoso o problema é que ele tem doenças que não estão controladas, ou muitas vezes ela se descontrola, tem patologias, seria pressão, diabetes, que o fato da dor, do estresse acaba gerando um descontrole e você precisa equilibrar para tornar esse paciente o mais rígido possível para você operar. Lógico que doenças, eu falo o seguinte, a cirurgia tem o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Pré-operatório é tudo aquilo que o paciente traz para mim. Tem coisas que eu vou poder melhorar.
por exemplo, um diabetes descontrolado, uma pressão descontrolada, um potássio alto, um remédio que de repente 2, 3 dias um anticoagulante eu posso tirar, tudo isso melhora para o ato cirúrgico ser melhor. Coisas que eu não posso, por exemplo, osteoporose eu vou melhorar? Não. O paciente é cardiopata, vou poder melhorar a cardiopatia dele? Não, ele não vai sarar do coração para eu operar. Eu posso, de repente, colocar um marca-passo para operá-lo mais seguro, mas eu não vai sarar do coração para operar. Então, tudo aquilo que o paciente traz de agravante à saúde antes da fratura ou da queda, ele não é favorável à cirurgia. Tá? Então, assim, tudo que você pode mudar, que dê mais segurança ao paciente, que você possa mudar em 4, 5 dias, vale a pena ser feito. Tudo aquilo que é crônico, que você não vai poder melhorar, passe por cima, porque não vai sarar. Você escolhe o melhor momento que o paciente tem para operar é quando ele caiu, porque ele estava bem andando. Ele caiu, então é o melhor momento, que a partir daí é pneumonia, o pulmão, é o rim que piora a função, deitado, o paciente de idade. Eu costumo brincar, sabe, numa sexta que você bebe um pouquinho mais, você acorda muito tarde no sábado, parece que o caminhão passou por cima de você, que você dormiu um pouco mais, ficou mais tempo na cama do que precisava. Você imagina o idoso isso, multiplica por muito. Imagina ficar 3, 4 dias a mais. É essa relação. E no caso do idoso, assim, as principais causas de fratura? Existem várias causas. Primeiro, conforme a gente vai envelhecendo, você diminui primeiro o equilíbrio. Equilíbrio é importante. Quanto menos equilíbrio, mais tombos. Você perde a massa muscular. A massa muscular e a gordura corporal também nos defendem de quedas. Menos massa muscular, você tem mais facilidade a fraturas. A osteoporose. A partir dos 30 anos de idade, você já começa a perder massa óssea. Você faz uma reserva. Quando você é mais jovem, principalmente as mulheres vão perdendo essa massa óssea conforme a vida vai passando. Lógico que tomam-se remédios, tal, mas a verdade é que o osso não é tão forte como você era na adolescência. Então é uma combinação. Outra coisa, doenças, demência senil, a pessoa tem dificuldade para as coisas do dia a dia, uso de chinelos com meias, principalmente chinelos havaianas com meias, sapatos escorregadios, pequenos animais, sabe aquele cachorrinho bonitinho que você tem quando você é jovem? Passa na sua frente rápido. Passa na sua frente, te derruba. Né, doutor? Tapetes em casa. Então, assim, existe uma série de fatores mecânicos que você pode acertar na casa, tipo tapete que escorrega, cortar as unhas do pé. Muitas vezes o idoso tem dificuldade de cortar as unhas do pé. Recentemente você vê, o paciente vai tentar dobrar a perna, vai para cortar o pé e cai. Olha, mas sabe o que é interessante? São diversos desses pontos, são coisas que esse paciente sempre teve no cotidiano dele, na casa dele sempre teve lá o cachorro, sempre teve o tapete, daí assim, mas por que eu tenho que tirar agora? Ele tem que aceitar também que está no momento dele readaptar a casa dele, o ambiente que ele está. Ele precisa aceitar isso, né? E acho que tomar cuidado também, doutor, quando porque nós falamos sobre idosos muito ativos também. Sim. Né? Quando a gente fala de idosos que caminham, que andam, né, nas ruas, as calçadas, né, que tem todo um problema e de repente cai. O Brasil sempre foi um país de jovens. Nós nunca fomos preparados para programar a terceira idade ou melhor idade. Existe essa preparação, principalmente na Europa. Então, você deve se preparar no sentido, tem pessoa que está com quase 80 anos e tem escada em casa. Puxa vida, será que não dá para se preparar? De repente, escada, se ele torcer o pé, ele não vai poder chegar ao banheiro, porque ele não tem um banheiro embaixo. Não vai conseguir muitas vezes pedir ajuda, né? Exato. Chega um momento que seria interessante colocar um banquinho para poder tomar banho sentado. Chega um momento de você colocar barras. As barras. Existe até às vezes um preconceito social. A gente não foi treinado a se preparar, a prevenir o que pode acontecer. Gozado isso, com o bebê, a gente compra um bercinho, a gente coloca um estrado para dar o banho. O andador. A gente se prepara. A câmera lá para ficar monitorando. A câmera. O idoso, a gente não se prepara. Nós mesmos, ninguém nos prepara quando a gente é jovem para envelhecer. E a gente não percebe. E às vezes fala, né? Não, ainda não preciso disso, né? Exato. Sempre acha que ainda não precisa, né? Você imagina a dificuldade que é para falar para uma pessoa que você não pode dirigir. Ou então que seu reflexo não está bom. Como eu sempre fiz isso? Não consegue admitir, né, doutor?
Eu acho que você ter limitações com a idade, você perder a autonomia, ninguém quer. Ainda mais quando você está com a cabeça boa. Você perder a autonomia, perder aquela independência é uma coisa pesada. Nós não fomos treinados para isso. E tem as fraturas também que elas são espontâneas, enfim, não precisa ter uma queda, né? Às vezes Muitas vezes o paciente acamado vai fazer um banho, pode ter uma fratura. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Será que o paciente estava com o osso tão fraco que quebrou e caiu? Ou caiu e quebrou porque o osso estava fraco também? A gente às vezes não sabe. Sim. Tá? O efeito prático ortopedista é o tratamento. E na questão do esporte ou hábitos, né, que sobrecarrega o quadril ao longo da vida, doutor, como isso deve ser monitorado? É assim, esporte a gente tem que dividir entre o esporte que a pessoa faz como um hobby, como alguma coisa do dia a dia. Eu acho que esse é um esporte bom. O esporte competitivo nunca foi saudável. Esporte competitivo é vencer limites, você vai até o limite. Então, esportes que você coloca o quadril em posições de rotação máxima, de flexão máxima com carga, tipo agachamentos com carga muito elevada, ou então algumas posturas antigas do tênis, que a pessoa fazia um backhand e ele rodava em torno do quadril, em algumas pessoas pode causar lesão, porque ele tem uma morfologia, às vezes um colo femoral mais curto, às vezes um acetábulo mais profundo, ele lesa a gente brinca que o menisco do quadril é o lábio acetabular, ele pode lesar por causa do esporte e isso pode causar uma degeneração precoce. Tanto que muitas vezes em pacientes que são atletas profissionais, eu entro muito cedo com glicosamina, condroitina, o C2, que são condroprotetores. Agora, eu considero o esporte a pílula da juventude, porque se você quer ter saúde lá no final, você tem que ter massa muscular. Hoje, a qualidade de vida, quase todos os índices estão relacionados à qualidade muscular, principalmente dos membros inferiores. Precisa fazer o teste. Você consegue sentar no chão e levantar sozinho? Tem gente que não percebe que deixou de conseguir fazer isso. Então, assim, uma pessoa que tem mais massa muscular, principalmente em membros inferiores, tem, estatisticamente hoje por trabalhos, menos problemas de depressão, menos problemas degenerativos como Alzheimer. A pessoa que tem uma atividade física, ela diminui. O motivo real a gente não sabe direitinho, mas a gente sabe que pessoas com mais massa muscular têm melhor qualidade de vida, principalmente na terceira idade. Então eu considero que hoje, se você falar para a pessoa, você toma banho todo dia e você escova os dentes todo dia, a pessoa vai falar, lógico, mas você imagina isso há 60, 80 anos atrás. O cara vai falar, imagina, banho uma vez por semana, escova os dentes quando dá. O que aconteceu? As pessoas perdiam os dentes, as pessoas ficavam doentes, descobriu-se que tomando banho diminuía as doenças, que escovando os dentes se durava mais os dentes. Hoje a gente sabe que quem faz musculação vai ter mais qualidade de vida também. Faça mais perna e menos braço. É isso? Não, eu acho que é um conjunto, você precisa ter um pacote. Mas tem que ter um equilíbrio, né, doutor? equilíbrio. Porque eu vejo Não, os o corpo homens só só tá em fazendo a equilíbrio, parte de equilíbrio. cima e a parte de baixo deixa para não, depois. eu acho que tem que ter o equilíbrio. Mas você falar daqui a alguns anos que você não faz musculação, uma atividade para manter a massa muscular, vai ser uma coisa tão vexatória como você falar que não toma banho e não escova os dentes. Vai chegar um dia que a pessoa fala, nossa, você não faz musculação? tem que ter essa consciência, Mas né? esse padrão tem mudado no Brasil nos últimos anos, né? Então, assim, Sim. Muito. A ida e a prática de esporte e tal tem aumentado, as academias têm aumentado, inclusive para pessoas mais velhas, né? Então, assim, não só o jovem tem frequentado. Então, eu acho que no decorrer dos anos aí, isso daí deve melhorar muito, né? O Brasil hoje já é o segundo país no mundo com o maior número de academias. Os Estados Unidos ainda é o primeiro. Nos últimos anos para cá, a musculação principalmente tem ganhado muito espaço. Tanto na mídia, como não só a musculação, mas como o crossfit, como os campeonatos de resistência e força. E as pessoas que têm mais idade, muitas vezes elas se sentiam constrangidas de ir numa academia, porque era uma coisa diferente. Hoje existem horários, tem pessoas de mais idade, tem personagens que auxiliam, estúdios,
A grande parte dos prédios hoje, se você notar, o pessoal tem dado preferência a manter uma certa academia, que às vezes a pessoa ela é tímida, ela não quer ir numa academia, mas ela tem um professor que vai dar aula no prédio e 3, 4 amigas fazem. E isso eu acho que está mudando muito e vai mudar mais ainda. Maravilha, vamos para Mitos e verdades, Ale. Vamos lá. Então, minha primeira pergunta, doutor, você já respondeu, mas eu acho que é legal a gente dar aquela fixada, né? A prótese de quadril dura para sempre? Mito ou verdade? É mito. Nem a gente dura para sempre. Tá certo. O outro, mito ou verdade? A cirurgia de prótese de quadril é uma cirurgia dolorosa? Quando a pessoa tem uma fratura e é obrigada a colocar uma prótese, ela nunca fica satisfeita, porque ela tinha um quadril bom e de repente precisou de uma prótese. Uma pessoa que já tem artrose e está sofrendo de longa data, ela vai te agradecer o resto da vida, porque ela vivia com dor 24 horas, tanto que a gente usa pouca analgesia. A pessoa está tão acostumada com dor que quando você melhora, ela te agradece. Complementando, o tempo de recuperação, ele é longo, em torno de quanto tempo? Não, existem protocolos. Alguns anos atrás eu era mais audacioso. Eu pegava o paciente, já botava para andar no dia seguinte, dava alta. Hoje não, eu respeito o período da prótese e do paciente. Muitas vezes o paciente de idade ele precisa ser ensinado a andar de novo. Então, a gente pede carga parcial por 3 semanas, inicia depois de 3 semanas fisioterapia com carga progressiva. Principalmente eu estou visando a carga e o equilíbrio. Os primeiros 3 meses a prótese está trabalhando seca. Ela é seco, é um material metálico ou cerâmico, mas está trabalhando seco. Depois de 3 meses forma-se uma pseudocápsula e a própria lubrificação original do quadril começa a fluir de novo, então ela trabalha lubrificada. Então se você cuidar bem nesses primeiros 3, 4 meses da prótese, a tendência é durar mais. É que nem você amaciar um motor de carro. Se você cuidar bem nesse amaciamento inicial, a hora que ela estiver trabalhando lubrificada, ela vai muito melhor. Doutor, pessoas com uma idade mais avançada, né? Elas têm algum impedimento para que elas passem por uma cirurgia? Tem pessoas às vezes Mito que ou verdade? É né? verdade. De repente você pega uma pessoa de 100 anos, ela está com muita dor no quadril, mas ela tem um problema cardíaco muito grave, ela tem várias patologias que o risco da cirurgia é altíssimo. Nesse caso, ela não tem uma mobilidade, é uma pessoa que poucas vezes levanta de uma cadeira, sai, no máximo vai até a frente da casa e volta. Nesses casos, a gente pensa em manter qualidade de vida, aí entra o grupo de dor. O que a gente faz? A gente faz bloqueios, você faz bloqueios periféricos, ou às vezes neuroabrasão, neuromodulação, que você tira a sensibilidade. Isso se presta num paciente jovem? É muito paliativo. No jovem que tem condição de ser operado, eu acho que só numa eventual empecilho dele por trabalho ou alguma coisa. No paciente de idade, você pode melhorar a dor dele sem mexer na doença. Se você conseguir dar 6 meses, 1 ano, imagina para essa pessoa, você evita de colocar ela em risco. Tá? Sim. Mais um, mito ou verdade, toda dor no quadril é caso de cirurgia de prótese? Pelo contrário, menos de 3%. Mito ou verdade, doutor? Osteoporose favorece a fratura de quadril? Sim. A osteoporose é a perda de cálcio nos ossos. Certo. Ela não só do quadril, como qualquer osso com osteoporose, a hora que ele é colocado sobre uma força mecânica, ele responde diferente de um osso mais forte. Não tem como, você pega um galho mais forte, ele enverga e não quebra. Você pega um galinho fraco, se você envergar, ele quebra. Mito ou verdade, jogar tênis é prejudicial ao quadril? Mito. Tá? O que é errado é algumas posturas que devem ser corrigidas durante o aprendizado do tênis. Movimentos de hiperrotação não são necessários. É que nem a história do backhand. Depois que melhoraram o backhand, a tendinite do cotovelo do tenista melhorou muito. Então, não é o tênis que prejudica o quadril, é a maneira como a pessoa está jogando. Maravilha. Doutor, para a gente finalizar esse bate-papo, você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal que está nos assistindo neste momento,
que está com algum tipo de dor no quadril, mas tem aquele medo, aquele receio em procurar um ortopedista especialista em quadril? Olha, eu vou deixar uma mensagem genérica. Você tem, brinco com o paciente, você tem 2 métodos de enfrentar um problema. Você pode usar o método avestruz ou o método da zebra. O problema é o leão que vem te pegar. O leão está vindo, você pode fazer que nem o avestruz, enfia a cabeça na terra e o leão vem e te pega. Você não está vendo o problema, faz de conta que ele não existe. Ou você pode fazer que nem a zebra, você encara o problema e sai correndo. E tenta se defender. Se você vai vencer ou não, depende muito de quanto você vai correr. Mas não enfrentar um problema é aumentar o problema. É fingir que ele não existe, muitas vezes, no início, primeiro pode ser aquilo que não é aquilo que você imagina. E depois, existem 1000 coisas que se podem fazer para melhorar a vida da pessoa. Pode ser mais simples, uma solução. Sim. Ou se for mais complexo, você tem alternativas também. Né? Então, é sempre dor não é normal. Né? Então, se tiver dor, procure o especialista. Dor persistente é um aviso para que algo está errado. É a luz vermelha do painel do carro. Eu não sei o que é, mas está na hora de parar no mecânico para ver o que está acontecendo ali. Muito bom. Maravilha! Flávio, faça a honra de finalizar o nosso bate-papo. Muito obrigado, hoje. Dr. Elber, por essa entrevista. Eu acho que Obrigada, doutor. foi muito esclarecedor para a população. A gente faz esse podcast aqui realmente para levar informação à população, aos leigos e a quem tem receio de muitas vezes procurar um médico. Né? O que a gente fala sempre, né, Ale, é que o hospital não é somente para você tratar, é para você se prevenir, para você buscar informação e fazer seu acompanhamento. Então, muitas vezes, quem pratica esporte ou quem faz lá a sua academia, sua musculação, tem que procurar também fazer um acompanhamento com os ortopedistas, né? Aí eu vou deixar assim o meu merchandise também, que na Beneficência hoje nós conseguimos montar um grupo de ortopedia que atinge praticamente todas as áreas. Nós temos o especialista em quadril, especialista em mão, especialista em coluna, especialista em joelho, especialista em pé e também temos o especialista em oncologia ortopédica. Fora isso, nós temos ainda a colega que está fazendo osteometabólico, que muitas vezes a pessoa tem osteoporose ou então tem uma nutrição inadequada, nós também temos. Então, hoje, nós conseguimos montar dentro da Beneficência de São Caetano um portfólio de profissionais que atinge praticamente de maneira especializada cada parte do corpo. Além disso, o nosso pronto-socorro ortopédico 24 horas por dia. Eu vivo lá, né, Flávio? Eu tenho 2 meninos, um de 15 e um de 21. Imagina. O de 21 é jogador de basquete, né? E o outro também joga basquete, futebol. Então, vira e volta, eu estou sempre lá no pronto-socorro da ortopedia do Hospital Beneficência Portuguesa. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigada, doutor. E não é à toa, né? Por isso que o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul é o mais completo da região do Grande ABC. Né? E você que curtiu aí, esteve com a gente até agora neste bate-papo, curta o nosso vídeo, compartilhe e nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tá certo? E até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Flávio. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado.